Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então ao nosso aulão de hoje, com foco na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal, ok? Eu estou vendo aí que a galera já está chegando, eu estou acompanhando vocês aqui por um outro terminal. Se alguém quiser enviar alguma sugestão, algum comentário, alguma dúvida, eu estou acompanhando aqui pelo canal do YouTube do Ponto dos Concursos, ok? Então vamos lá. Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Patrícia, eu já trabalho no Ponto dos Concursos desde 2008 e de lá para cá eu já preparei mais de 700 turmas no que diz respeito às matérias de informática e de tecnologia da informação. Bem, atualmente também eu sou professora no Gran Cursos Online e sendo responsável pelos materiais em PDF da área fiscal, no que diz respeito à matéria de tecnologia da informação. Eu atuo também como coaching na área de tecnologia da informação, então eu tenho um trabalho de coaching temático, exclusivo aí, né, com foco exclusivo na disciplina de tecnologia da informação. Bem, eu coloquei para vocês, então, no slide anterior, as minhas redes sociais, o Twitter, Instagram, espero que vocês aproveitem, tem um conteúdo aí valioso sendo disponibilizado por meio desses canais. E ao final também a gente vai ter um sorteio, e o quanto antes aí vocês seguirem essas redes, né? Isso será interessante aí para participação nesse sorteio, ok? De um livro de questões, 1001 questões comentadas, da banca CESP, né? Que foi feito por mim há um tempo atrás, e ele já se encontra na segunda edição. Vamos lá, pessoal. Então, eu também sou autora de um livro com questões comentadas da Fundação Carlos Chagas, e em breve a gente tem aí mais novidades que eu vou anunciar para vocês. Esse é o meu canal do Telegram, então sejam bem-vindos. Por lá eu tenho diversas questões comentadas, envolvendo aí a temática de transformação digital, bancos de dados, data mining, data warehouse e todos aqueles assuntos aí que vocês com certeza adoram, né? Sendo aí detalhados, né, de uma forma bem didática, para que vocês possam perder esse medo, né, esse receio aí de estudar a disciplina de tecnologia da informação. Então, eu também sou coach, né, eu tenho vários alunos aqui participando desse webinário. Eu trabalho com coaching temático, então voltado aí, no caso desse webinário, para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal. Ou a gente pode fazer um trabalho conjunto aí com foco nas duas provas. Eu tenho até alguns casos em que os alunos irão fazer PCDF, PRF, PF e com foco em um ou outro concurso. Então, de acordo com esse foco, eu trabalho aí os simulados e materiais exclusivos que são disponibilizados no processo. Então, pessoal, vamos lá. O edital da Polícia Federal. Bem, a gente viu aí que a Polícia Federal, ela traz, né, um conjunto aí de elementos relacionados à matéria de informática e de tecnologia da informação. Tudo isso num bolo, né, que ela chama de informática. Então, quais são os pontos principais? Tá? Eu destaquei para vocês, na cor azul, né, os pontos aí que merecem maior atenção, tendo em vista as estatísticas, né, obtidas a partir da análise de provas anteriores ou aí tendências, né, da área e o que a gente consegue aí visualizar, né, que pode vir aí nas provas vindouras. Então, segurança da informação envolvendo os conceitos aí de malware, né, ameaças relacionadas à segurança da informação, aquele entendimento do ciclo da segurança da informação é importante. Então, o que é um ativo, uma ameaça, vulnerabilidade, né? Risco e aplicativos para segurança, né? Com foco em antivírus, firewall, anti-spyware, mas veja que tem um etc. Então, a gente vai estudar também a parte de criptografia e outros elementos aí importantes nesse cenário. Teoria da informação, então aquele conceito de dado, informação, conhecimento, inteligência, a pirâmide do conhecimento, são pontos, né, de destaque aí que a banca gosta, mas a gente tem ainda outros assuntos de maior importância, por exemplo, a parte de banco de dados. Então, quando a gente fala em banco de dados, a gente precisa entender, né, esses conceitos básicos aí que eu já falei na teoria da informação, e
identificar o que é um banco de dados, um sistema de banco de dados, um SGBD, né? Quais são as etapas relacionadas a um projeto de banco de dados, arquitetura de 3 camadas e assim por diante. Então, nessa fase, a gente vai estar estudando aí o modelo entidade de relacionamento, o modelo relacional. E aí, vários alunos já me perguntaram, né, no que diz respeito aos bancos de dados relacionais, até onde, né, você deve estudar. Bem, pessoal, toda aquela teoria relacionada, além disso, a parte de álgebra relacional, normalização, não com foco, né, mais aprimorado, mas a gente precisa chegar até essas questões. E se a banca ainda quiser ir além, ela pode colocar uma questão de SQL. Eu acho que SQL não vai ser cobrado, mas, né, para que a gente não tenha surpresas, né, na nossa prova, a gente chega até o estudo aí básico do SQL. Noções de mineração de dados, data mining, aprendizado de máquina. Então, a gente tem visto aí uma evolução. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente precisa falar de Big Data, de internet das coisas, mineração de dados, aprendizado de máquina. Tudo isso aí vai ser utilizado em uma questão, né, no que diz respeito aí a essa parte. Então, a gente precisa entender como cada um desses elementos aí se encaixa nesse quebra-cabeça, né? Que é a disciplina, que é a matéria de tecnologia da informação. Redes de computadores também, a gente não pode deixar de mencionar, tá? Então, a parte de redes de comunicação, as camadas específicas, o modelo TCP/IP, o modelo OSI, quais são as 7 camadas do modelo OSI, quais são os equipamentos que interagem nas diversas camadas, os protocolos relacionados, as arquiteturas, topologias, né? Tudo isso aí vai ser de grande importância. Fundamentos da teoria geral de sistemas, aqui já é uma cobrança menor. Sistemas de informação. Então, o que é um sistema de informação? Na verdade, é um conjunto de componentes interrelacionados que irão captar dados, realizar um processamento sobre esses dados e liberar uma informação que vai ser útil na tomada de decisões. E aí, todos esses elementos aí que permeiam a constituição de um sistema de informação são importantes. E as fases e etapas para a construção de um sistema de informação. Em seguida, a gente tem uma parte de programação. Os alunos aí têm muita dificuldade. Então, a gente costuma colocar alguns conceitos ligados à lógica, à programação, para depois, né, situar essas linguagens. Então, a gente foca aí no Python, R, e a gente fala ainda sobre as APIs. Bem, aí a gente vem com a parte mais de informática. Então, conceitos de internet, intranet, computação em nuvem. A computação em nuvem também tem peso aí nessa prova. Navegação, correio eletrônico, redes sociais, Linux, Windows. E aí a gente tem a parte de acesso à distância a computadores e editores de textos e planilhas, com foco principal no Microsoft Office, tá? Então é isso, pessoal. Informática tem um peso significativo na prova da PF. A gente tem 36 questões, 30% da prova. Então, desejo a todos vocês aí muita força de vontade, garra para poder enfrentar esse desafio, né? E conseguir chegar lá no seu objetivo, né, de vida, e para que você possa realizar o seu sonho, tá? PRF, o edital da PRF já veio bem mais enxuto. A gente tem aí como novidades a parte de transformação digital. Então, como eu já falei, transformação digital pode vir também na prova da PF, porque isso faz parte, isso permeia o conteúdo de internet. Eu mesma já apresentava conceitos aí nas aulas, né, sobre internet das coisas e inteligência artificial. Big Data já é um assunto também que a gente já trabalha bastante na parte aí de tecnologia da informação e foi cobrado aí nesse edital PRF. Além disso, conceitos de internet e intranet, eu apostaria em correio eletrônico, em ferramentas colaborativas. Então, hoje, né, com o trabalho remoto,
em virtude aí da pandemia, a gente tem aí utilizado uma série de ferramentas que facilitam o nosso trabalho no dia a dia. Eu mesma hoje aqui, eu trabalhei em casa remotamente, né, realizando todas as atividades como se eu estivesse lá na Assembleia de Minas, que é onde eu trabalho, realizando, né, à distância esse trabalho com o uso de ferramentas que me propiciam, né, essa atividade. Depois a gente tem o Windows, acesso à distância a computadores, e aí foco aí, transformação digital, internet das coisas, Big Data, inteligência artificial. Tá? Eu já estou criando aí uma aula exclusiva sobre inteligência artificial para os meus alunos. A parte de Big Data a gente já tem essa aula pronta, e internet das coisas também vai ter uma maior profundidade aí nos estudos, tá? E conceitos de proteção e segurança, com foco em pragas virtuais e aplicativos para a segurança da informação. VPN, observe aí que o VPN não apareceu de forma explícita no edital da PF, mas aqui no da PRF ele já foi inserido. Então é isso, pessoal. Desejo a todos vocês, né, um excelente estudo, que vocês consigam aí, captar esses pontos principais da disciplina, né, e aplicar esse aprendizado aí nas questões. Então, vamos lá, as dicas e questões de hoje, tá? Eu vou focar mais aqui nos slides para a gente poder ter um bom aproveitamento. Então, vamos lá. Eu comecei falando aí sobre transformação digital. Muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre transformação digital, as pessoas acabam relacionando essa temática a empresas digitais, tipo empresas de comércio eletrônico e outras. Mas isso, né, é errado. A gente já consegue trabalhar essa temática nas diversas organizações. Então, o propósito da transformação é trazer melhorias para o nosso dia a dia. Então, hoje nós vivemos tempos, né, em que cada vez mais a gente consegue se envolver em processos tecnológicos para poder auxiliar a nossa rotina no dia a dia, seja na empresa ou no ambiente, né, em que estamos vivendo. Então, a transformação digital, ela usa processos tecnológicos para trazer melhorias aos negócios, permitindo que tenhamos atividades mais eficientes, mais produtivas, uma agilidade e eficácia na otimização dos resultados. Hoje nós podemos implementá-la na gestão e cultura da empresa, tá? Então, muita atenção aí nesse foco, nessa temática. E aí, antes de chegar à transformação digital, o processo tecnológico ele passa por estágios. Então, o primeiro deles é conhecido como digitização. Então, aqui você tem a transição daquela informação analógica para a forma digital, ou seja, os dados são transformados em bits e salvos em dispositivos eletrônicos. Então, nós temos aí como exemplos os sinais, os sons, as imagens representados aí por zeros ou uns, né? Transformados em bits. No segundo momento, nós podemos citar a digitalização. Então, aqui a gente já tem sendo retratadas as mudanças tecnológicas realizadas, né, nas organizações. Então, a gente já pode citar algumas tecnologias, né, ferramentas que nos auxiliam aí nesse processo. Então, aqui a gente já contextualiza a utilização, por exemplo, da internet das coisas, do blockchain, do big data, das criptomoedas e outros. E, por fim, você tem, então, a transformação digital, né, que vai ajudar, né, as organizações a ter melhores experiências com os seus clientes, através de ferramentas que facilitam e agilizam procedimentos na realização das atividades dentro da organização. Então, os impactos aí da transformação digital têm trazido mudanças, né, têm gerado mudanças, e mudanças que afetam o nosso dia a dia. Então, se a gente observar, por exemplo, o comportamento das pessoas em relação aos serviços, ele acaba sendo cada vez mais exigente.
Então, hoje nós temos já diversas tecnologias, produtos automatizados, permitindo aí uma maior agilidade, comodidade, permitindo salvar vidas, né? E outros. Aqui eu trouxe um exemplo, né, no contexto aí da área policial. Então, a gente tem que na região hoje central da cidade de São Paulo, cerca de 1.522 esquinas, com maior probabilidade de ocorrência de assaltos a transeuntes, através de outros pontos, além, né, de outros pontos com alto risco de furtos e roubo de veículos ou de cargas. E como que isso foi identificado, né? A identificação dessas regiões na cidade, através desse estudo, tem sido feita por meio de ferramentas baseadas em ciência de dados e inteligência artificial. Então, aí vem o título aí dessa reportagem, né? A gente tem aí que a inteligência artificial, ela prevê a ocorrência de crimes em áreas urbanas. Então, pessoal, observem como que a tecnologia vem fazendo parte aí do nosso dia a dia, provocando essa transformação digital, que vem agilizar processos, vem trazer, né, inovações que até então não eram possíveis, né, com o uso das ferramentas tradicionais, tá? Um outro ponto aí que eu trouxe para vocês, que é bem interessante, ainda não foi cobrado em provas, né? É a questão aí das deepfakes. Alguém aí já ouviu falar? Né? Se já, mandem uma observação aí para mim, se vocês já conhecem esse tema. Então, deepfakes vão ganhar espaço e elevar mais o risco cibernético. O que é isso, né, pessoal? Bem, dentro aí dos próximos... A literatura diz, dentro dos próximos 2 anos, os cybercriminosos, né, eles usarão cada vez mais recursos de áudio e vídeo elaborados com inteligência artificial, tá, e aprendizado de máquina, que é machine learning. Para quê? Para que se possa aplicar golpes e ganhar muito dinheiro. Então, eu vou contextualizar aqui para vocês. Imagine, por exemplo, um político anunciando uma nova política em um videoclipe, sendo que, na verdade, não é essa pessoa, não é esse político que gerou, né, esse videoclipe, ok? Ou um outro cenário, imagina, por exemplo, uma voz falsa de um gerente instruindo a equipe a fazer um pagamento fraudulento ou mover fundos para uma conta criada por um cybercriminoso. Tá? Então, isso são cenários que podem ocorrer, né, que já ocorrem, e a gente já teve exemplos disso há algum tempo atrás. Então, isso ocorre por quê? Porque hoje você tem um grande número de amostras de vídeos e áudios de políticos, de empresários online. Então, isso tudo é uma base significativa que os cybercriminosos utilizam, né, para construir essas simulações, incluindo imagens realistas de pessoas que podem ser usadas para influenciar, manipular e até chantagear outras pessoas. Então, pessoal, deepfakes nada mais do que são imagens, áudio e conteúdo em vídeos criados por meio de tecnologias como inteligência artificial e machine learning e que parecem ser conteúdo legítimo, quando na verdade não são, não é, né? Então, com a tecnologia deepfake, os agentes de ameaças, eles podem substituir a voz ou a imagem de uma pessoa em um vídeo para poder manipular informações. Então, dessa forma, os deepfakes são utilizadas para espalhar campanhas de desinformação, prejudicando celebridades, e também são frequentemente utilizados, né, para a aplicação de golpes, manipulação de eleições, para ataques de engenharia social, roubo de identidade e fraudes financeiras, tá? Então, pessoal, muita atenção a essa temática, está bem em voga hoje, e com esses novos elementos aí que foram inseridos no edital, isso aí é um tópico bem quente aí para a prova de vocês, tá?
Uma questão também relacionada à transformação digital, que já foi cobrada em prova pela banca CESP. Com relação ao atendimento ao público, julgue o item subsecutivo. O serviço de chatbot, um sistema que permite às grandes corporações oferecer um canal direto com o consumidor, é um dos exemplos tecnológicos utilizado no atendimento ao público, tornando a comunicação entre a empresa e cliente mais próxima e personalizada. Ok, né? Graças aos avanços da inteligência artificial. Olha só aí, a IA, né, já sendo utilizada aí no dia a dia, e com certeza você já interagiu aí com algum chat, né, em que esse programa de computador foi utilizado. Então, vamos lá. O que é um chatbot? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês do iFood, pizzaria. Então, iniciou-se aí uma conversa online a partir do site da empresa, e aí o programinha de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas, que é o chatbot, ele entra em ação. Então, ele respondeu, vamos começar de novo? Oi, como está sua fome hoje? Eu sou um robô em fase de desenvolvimento e posso te ajudar a pedir uma pizza ou ver restaurantes que atendam ao seu endereço. Qual você prefere? Então, pessoal, o chatbot ele é conhecido também como chatterbot. Ele, então, é isso, é esse programa de computador que tenta simular um ser humano, tá? Na conversação com as pessoas. Qual que é o objetivo? O objetivo desse programa é justamente responder as perguntas, de tal forma que você tenha a impressão de que está conversando com outra pessoa e não com um programa de computador. Então, após esse envio aí de perguntas em linguagem natural, esse programa, o chatbot, ele vai consultar uma base de conhecimento e, em seguida, ele vai fornecer uma resposta que tenta imitar esse comportamento humano. Os chatbots eles já são conhecidos aí como o futuro do relacionamento com o cliente. Já existem aí chatbots que usam técnicas de aprendizado de máquina ou machine learning, né? Para quê? Para aprender com o usuário. Então, através da inteligência artificial, ele tem a capacidade de aprender com perguntas e interações com os usuários para saber como respondê-las no futuro, mesmo que uma pessoa faça perguntas diferentes. Bacana, né, pessoal? Então, atenção aí a esse tema, que é bem legal, e envolve, né, os assuntos aí já vistos, né, por vocês. Vamos lá. Com relação ao banco de dados, julgue o item seguinte. As soluções de Big Data focalizam dados que já existem, descartam dados não estruturados e disponibilizam os dados estruturados. Então, olha só o Big Data aí em ação. Será que a gente realmente vai descartar dados não estruturados? Né? Essa assertiva aí, ela encontra-se indevida. Vamos ver, então, o porquê, tá? Nesse mapa mental que eu coloquei para vocês. Então, quando a gente fala em Big Data, a gente, na verdade, pode ir fazer uma captura, um gerenciamento e análise de dados que estão em bancos de dados relacionais, mas também e principalmente dados que são obtidos de arquivos não estruturados, tá? Então, nós temos aí, na geração desses arquivos não estruturados, uma variedade de fontes de dados. Essas fontes de dados podem ser provenientes, por exemplo, de redes de sensores, logs que são gerados aí pelos servidores, ou por dispositivos, né, de uma maneira geral, como roteadores e outros. Dados provenientes de dispositivos móveis. Você mesmo, se pegar o seu celular, né, você já tem lá vídeos, mensagens, fotografias. Então, tudo isso aí vai sendo vem sendo considerado como dados não estruturados. E o Big Data, ele tem a capacidade de verificar esse grande volume de dados estruturados e não estruturados que são gerados a cada segundo. Então, quando você tem uma comunicação máquina a máquina, né, envolvendo aí a internet das coisas,
Você tem aí dados em bancos de dados oriundos aí de transações que são realizadas dentro aí das empresas, imagens de documentos, dados de sensores. Então, todos esses elementos aí são trabalhados por meio aí do Big Data, tá? Então é isso, o Big Data nada mais é do que grandes e complexos conjuntos de dados, eu até coloquei para vocês aqui, que são muito difíceis de capturar, processar, armazenar, buscar e analisar com os sistemas de base de dados convencionais. Então, as soluções de Big Data, elas focalizam dados que já existem, utilizam também dados não estruturados, né, e estruturados. Essa assertiva encontra-se errada. Essa questão caiu até numa prova da área de tecnologia da informação. Então, esse é outro questionamento que eu tenho, né, de tempos em tempos aí, no ensino aí da disciplina de tecnologia da informação. Então, até que ponto eu vou utilizar questões de TI ou não nos cursos, né, regulares? Bem, a gente tem questões que caem na prova específica de tecnologia da informação, que após um determinado tempo começam a serem cobradas nas provas, né, da área fiscal, ou até mesmo aí em provas em que a tecnologia da informação é cobrada, como nessa prova aí da área policial. Tá? Então, a gente também utiliza questões da área de TI ou questões de elaboração própria para a gente poder simular o tipo de questão que pode aparecer na sua prova. A questão seguinte, mandem um alô aí para mim, pessoal, se vocês estão gostando. Eu disponibilizei aí no YouTube o link do meu canal do Telegram. Então, todas essas questões aí mais interessantes eu tenho colocado aí no Telegram e eu comento posteriormente, né? Além de colocar matérias relacionadas a essas questões que ainda não foram cobradas e podem vir na sua prova. Tá? Então, participem bastante, que quanto mais vocês participarem, né, mais interessante fica aí para nós professores, né, produzirmos aí esses conteúdos de qualidade para todos vocês. A questão seguinte, relacionada a protocolos. Tanto o protocolo HTTP quanto o protocolo HTTPS podem ser utilizados em intranets na internet. Então, o que é uma intranet? Né? É uma rede corporativa que utiliza os mesmos serviços e protocolos da internet, só que dentro da organização, tá? Então, todos aqueles protocolos e serviços da internet também podem ser utilizados na intranet. E aí, então, o que é o HTTP? É um protocolo base, né, para que nós possamos comunicar na www, na World Wide Web. Então, ele vai permitir transferir páginas web para os navegadores. Então, o HTTP ele utiliza como padrão a porta TCP/80, ele é um protocolo de requisição-resposta. Eu estou colocando aí algumas palavras-chave para vocês lembrarem, né, desse protocolo aí na hora da prova. Agora, não confundam HTTP com HTML. HTML é uma linguagem, né, que te permite aí construir arquivos e hipertextos. O HTTP é um protocolo. O que é um protocolo? É um conjunto de regras que permitem a comunicação entre equipamentos, entre os dispositivos de uma rede. Tá? E nesse caso específico, né, o HTTP tem uma finalidade. E aí, se a gente lembrar que o TCP/IP é uma pilha de protocolos, sendo que nessa pilha os dois protocolos mais importantes são o TCP e o IP. Mas nessa pilha você tem uma série de outros protocolos, cada um com um papel específico, né, a desempenhar na internet e nas redes. E o HTTPS seria uma implementação do HTTP utilizando uma camada adicional de segurança. Então, utiliza aí o protocolo SSL, TLS, né, e a porta TCP/443 como padrão. Então, nós temos aí que essa assertiva encontra-se correta, ok? Eu coloquei para vocês aí um mapa mental mostrando os protocolos que são mais cobrados, né, em provas pela banca. Nós já vimos, então, aqui o HTTP, o HTTPS, mas a gente tem aí outros protocolos. Por exemplo, protocolos relacionados à parte aí de correio eletrônico. Tá? Então, aqui nós temos o IMAP, o POP3, o SMTP, tá? Temos aí o DHCP, que é importante também para poder atribuir endereços IP e outros elementos
aos dispositivos que acabam sendo conectados a uma rede, tá? Então, imagina, por exemplo, uma rede com 20 mil equipamentos e eu sou administradora dessa rede. Se eu tivesse que ir de máquina em máquina, colocando todos os endereços IPs, né, informações sobre o servidor de DNS e outras, né, todos esses parâmetros da rede, máquina por máquina, isso seria bastante oneroso, eu ficaria aí meses, né, configurando esses equipamentos. Então, com a utilização de um servidor de DHCP, eu vou automatizar essa distribuição de endereços nessa rede, tá? Eu posso fixar determinados endereços para máquinas específicas, como eu posso também deixar isso, né, sendo feito de maneira dinâmica e sendo alocado à medida que a máquina vai se conectando na rede. A gente tem aí outros protocolos, o FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos, lembrando aí que ele já utiliza duas portas 20 e 21, eu vou falar mais na próxima questão. Tem o DNS, que converte nomes de domínio para endereço IP e vice-versa. Temos aí o Telnet, que permite ser um emulador de terminal remoto. E o SSH também, só que o SSH já é um substituto do Telnet, que permite uma comunicação mais segura, ao invés do Telnet, que permite aí a transferência de informações e senha em texto claro, ou seja, de forma não criptografada e aberta. E o SNMP, que é um protocolo de gerenciamento simples de rede. Então, esse protocolo nos permite monitorar, gerenciar uma rede de computadores. Então, eu quero saber, por exemplo, se um determinado roteador encontra-se online, né? Então, eu posso aí, verificar as informações por meio desse protocolo. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Mandem aí o feedback. A Gislane aí está colocando os temas super interessantes. Eu espero que vocês já conheçam esses temas e, se não conhecerem, né, agora aprofundem nesses conhecimentos, porque são temas aí bem interessantes para a prova de vocês. Existem outros aí que eu falo, né, nos materiais, né, das minhas aulas e no processo aí de coaching. Então, o objetivo é justamente preparar vocês para que a prova seja, né, o mais tranquilo possível, né? E vocês não tenham aí surpresas no momento aí dessa prova. Vamos lá, questão seguinte: os protocolos de comunicação SSH e Telnet garantem comunicação segura. Será que os dois garantem comunicação segura ou não, né? Uma vez que os dados são criptografados antes de serem enviados. Eu já respondi aqui para vocês, tá? Então, a gente já vai ter mais detalhes aqui nesse mapa mental. Eu gosto muito dos mapas mentais como forma aí de se utilizar no processo de revisão da matéria. E para aquelas pessoas que são mais visuais, né, vocês conseguem aí lembrar desses esquemas aí na hora da prova. Para aqueles que são mais auditivos, vocês vão lembrar do que a professora falou com vocês aí nas videoaulas, nos webinários. E aquele que gosta mais de praticar, né, e realizar as atividades, então na hora que você está respondendo as questões, fazendo lá os exercícios de revisão, você vai conseguir assimilar essa matéria. Então, o Telnet, ele permite obter um acesso remoto a um computador, da mesma forma que o SSH. Qual que é a diferença entre eles? Que o Telnet ele tem sido desaconselhado por questões de segurança. Ele transmite a informação em texto claro, sem criptografia, né, sendo fácil aí de poder ser obtida aí pelos cybercriminosos, por exemplo. Ambos aí são protocolos da camada de aplicação, sendo que a SSH utiliza a porta TCP/22. Eu memorizei o 2222, eu tenho dois S, ó, SS, né? Foi assim que eu consegui guardar. E é comum o estabelecimento de VPNs com SSH, tá? Eu mesmo hoje utilizei uma VPN para acessar a rede da instituição, onde eu estava trabalhando
acesso remoto durante a tarde de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok. Então, o Telnet, o SSH, ele possui as mesmas funcionalidades do Telnet, com a vantagem de se ter criptografia na conexão entre quem? O cliente e o servidor, permitindo aí que essas duas partes aí possam, né, ser bem-sucedidos aí nessa conexão. Ok, pessoal, acerca dos conceitos e das tecnologias relacionadas à internet, à segurança, julgue os itens subsequentes. O principal protocolo que garante o funcionamento da internet é o FTP, responsável por permitir a transferência de hipertexto e a navegação na web. A gente já viu qual que é o protocolo relacionado a essa transferência de hipertexto. Então, lembrando aqui que a gente tem, então, o FTP, o protocolo de transferência de arquivos. Ele possibilita a transferência de arquivos entre dois computadores através da internet. Ele utiliza, então, duas portas, duas conexões TCP paralelas para transferir o arquivo. Então, a gente tem aqui a conexão de dados sendo feita na porta 20, tá? Então, aqui você vai utilizar essa conexão de dados para efetivamente transferir o arquivo. E na porta 21 você tem a conexão de controle, usada para enviar informações de controle. Então aqui você tem a porta 21 sendo utilizado. Então, pessoal, guarde isso, que o servidor FTP ele mantém informações de estado sobre o usuário. Então aqui eu ilustrei, né, um sistema de arquivos remoto, que é o servidor FTP, e um usuário aqui, por meio de um cliente FTP, realizando a transferência de arquivos para esse servidor. O usuário, então, ele pode excluir arquivos, mover arquivos, copiar arquivos, renomear objetos, entre outros, tá? Então, todas essas operações aí você consegue realizar com a utilização do FTP. Agora sai aqui. Vamos aqui, deixa eu só localizar novamente. Acho que eu parei. Já foi. Ok, vamos falar agora de computação em nuvem. Na computação em nuvem, conhecido como Cloud Computing, que mudou a visão de pessoas físicas e jurídicas acerca de recursos de tecnologia da informação, o modelo que oferece um ambiente sob demanda para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações de software é denominado... Bom, nessa altura aí do campeonato, né, eu espero que vocês já tenham estudado essa parte de computação em nuvem e saibam diferenciar, né, os principais serviços aí, modelos, né, em uso aí na computação em nuvem. Então, a gente tem aqui o principal, que é o mais cobrado em provas, é o SaaS, é o software como serviço. Então, nessa modalidade, nesse modelo de serviço, você tem o produto sendo oferecido como serviço ao usuário final. Então, é o caso, por exemplo, do Google Docs, do Office 365. Então, no máximo, você pode pagar um valor periódico para utilizar, né, esse produto como se fosse uma assinatura. Então, eu tenho a assinatura, por exemplo, do Office 365 e eu posso utilizá-la, por exemplo, em vários dispositivos aqui na minha residência. O PaaS já seria o quê? A plataforma como serviço. Aqui você já vai ter um ambiente que o desenvolvedor ele vai utilizar para criar e implementar aplicações. Então, o PaaS ele inclui infraestrutura, além de middleware e ferramentas de desenvolvimento e serviços de BI, né, de Business Intelligence, sistemas de gerenciamento de bancos de dados e muito mais. Eu até coloquei aqui em vermelho esse ponto, porque isso já foi uma questão aí de prova. Então, ele é usado aqui para dar todo o apoio, todo o suporte ao ciclo de vida, guardem isso, né, de um aplicativo web completo. Então, você pode aí fazer compilação, teste, implantação, gerenciamento e atualização desses aplicativos. Então, como exemplo aqui, a gente já tem o Windows Azure, né, que seria aí um modelo de serviço utilizado aí no PaaS. Já a IaaS, infraestrutura como serviço, você já tem o uso aí de uma infraestrutura computacional, geralmente em servidor, em ambientes virtualizados, né?
que o terceiro pode contratar. Então, aqui você tem a hospedagem de dados, a utilização de recursos de comunicação e de armazenamento de dados também a favor aí da sua organização. Então, como exemplo aqui, eu já colocaria o serviço de hospedagem que é oferecido em data centers, o Google Drive também, né, se você encarar como esse ambiente aí essa infraestrutura, o Amazon Web Services e outros. Outros modelos, tá? Já cobrados até pela banca. Big Data como serviço, aí a gente tem a comunicação como serviço. Então, observe, o Big Data, você tem a terceirização de funções do Big Data para utilização em ambientes de nuvem, tá? Já a comunicação como serviço, você tem uma solução de comunicação hospedada em data centers do provedor, né? Que pode ser utilizado. Por exemplo, aqui o Link, né? O Microsoft Link. E você pode ter outros modelos, como desenvolvimento como serviço. O DaaS ele pode ainda ser referenciado como database, né? Database as a Service. Então, aqui você teria armazenamento e acesso a volumes de dados. O teste como serviço, testing as a services e tudo como serviço, né? EAS. Então, o que já veio aqui, que eu já vi em provas, né? Os 3 anteriores que a gente viu, que são os mais importantes. O Big Data como serviço, a comunicação como serviço, o desenvolvimento como serviço. Esses aí foram os mais cobrados até hoje. Então, a resposta a gente viu que quem oferece um ambiente para desenvolvimento, teste, gerenciamento de aplicações é o PaaS, né, que é a plataforma como serviço. Vamos agora falar um pouquinho de segurança da informação no que tange a biometria, CAPTCHA e outros elementos. Então, vamos lá. Na internet, um usuário pode se apossar indevidamente do login e da senha de outra pessoa para acessar o sistema em seu lugar. Assinale a opção que indica uma tecnologia utilizada para impedir esse tipo de acesso indevido. Tá? A primeira opção aí é a biometria. Então, a biometria nada mais é do que aquela ciência que trata do estudo e do reconhecimento automático do indivíduo, tomando como base o quê? Os traços físicos, os traços comportamentais. Né? Quando a gente fala em traços físicos, retina, íris, face, traços comportamentais. Você pode analisar a assinatura, a forma de andar, de digitar daquele indivíduo. E a biometria, então, ela utiliza técnicas que nos possibilitam identificar um indivíduo. Já foi até uma questão de prova, né? Com a biometria, o próprio usuário ele deve estar presente diante do sistema de autenticação para garantir o seu acesso ao ambiente eletrônico. Então, a gente tem, né, depois na letra B aqui, senha com 8 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Não, né, pessoal? Aqui não vai fazer muito efeito para evitar que alguém acesse o sistema em seu lugar. CAPTCHA. Quem aí conhece o CAPTCHA e sabe o que eu estou me referindo? Então, o CAPTCHA, eu coloquei um exemplo aí para vocês. É justamente esse programa aí que faz essa verificação de segurança, protegendo sites contra ameaças conhecidos como bots, por exemplo, gerando determinados testes que, em teoria, somente os humanos poderiam passar e não os programas de computadores. Ok? Então, com certeza, ao navegar pela internet, você já se deparou com alguma pergunta como essa, né? Ao tentar, por exemplo, inserir um comentário ou cadastrar um login e senha em algum site. Por que o CAPTCHA ele é utilizado, então? Ele pode ser utilizado para prevenir que programas de computadores enviem milhares de comentários a blogs, para evitar que programas realizem inúmeros cadastros em sites. Então, essa ferramenta hoje ela é muito utilizada, mas não por qualquer site. Ela é utilizada geralmente por aqueles em que você tem uma interação ocorrendo aí com o usuário, né, impedindo que alguns ataques de programas ocorram. Existem CAPTCHAs também que são vulneráveis,
tá? Então, a gente não pode considerar esse programa como infalível, ok? E eu coloquei um outro esquema interessante que eu gosto de falar para vocês terem a visão aí de como que se dá esse estabelecimento de confiança. Então, imagina o seguinte, que você queira ter acesso a um determinado documento, né, a uma aula da professora Patrícia, lá no site. Então, a primeira coisa, você precisa se identificar como aluno daquele ambiente. Então, você vai apresentar o fator de autenticação. Qual é o seu usuário? Bom, o meu usuário é Felipe. Aí o Felipe, ele precisa se autenticar, né? O sistema vai ter que validar a credencial que foi informada pelo Felipe e negar se essa credencial for inválida. A partir do momento em que a credencial do Felipe tornou-se válida naquele ambiente, ele passa a ter autorização aos recursos, né? Então, lembra que autorização e recursos, ou R de autorização, nos lembra que ele já vai ter acesso aos recursos, né? E a aula aí da professora Patrícia de Tecnologia da Informação, ok? Então, esse é o processo aí de estabelecimento de confiança. A autenticação, pessoal, ela é a capacidade, então, de garantir que um usuário, sistema ou informação é mesmo quem alega ser, tá? Isso aí já caiu bastante em prova, guardem isso. A autenticação ela pode depender de um ou mais modos ou fatores de autenticação. Então, algo que o usuário tem, por exemplo, eu posso ter um token, um smart card, algo que o usuário conhece, então ele pode conhecer aí uma senha fixa, um sistema de desafio e resposta, algo que o usuário né? Então, no caso aí da utilização de meios biométricos, e onde o usuário está, né? Então, eu posso também permitir que o acesso seja realizado somente em uma máquina específica. Eu mesma hoje criei uma regra de segurança, então uma determinada estagiária passou a fazer parte aí da instituição e eu designei em quais equipamentos da organização ela pode se conectar, tá? Então, aí eu estou justamente criando esse fator aí a mais, né, onde a usuária está, para que ela consiga se autenticar naquele ambiente. E quando a gente fala em autenticação forte, quando você tem uma combinação de uma ou mais dessas maneiras de autenticação. Então, eu posso precisar, por exemplo, de um cartão da minha conta bancária e a senha do cartão, né? Algo que eu tenho e algo que eu sei. Então, aí eu já teria uma autenticação mais forte. Ok, aí galera, mandem aí o feedback, que esse feedback é muito importante, tá? E vocês podem me enviar aí pelas redes sociais sugestões de temas para os próximos webinários. Vai ser um prazer aí poder criar, né, os próximos webinários para abordar essas temáticas aí por vocês indicadas. Vamos lá, então a gente tem aqui como resposta dessa questão a letra A, biometria. A gente está quase aí finalizando, espero que vocês continuem aí com a professora. Julgue os itens a seguir acerca de segurança da informação. Então, o item número 1. São exemplos de ameaças às contas com senhas ou configurações erradas em serviços DNS, FTP. Bom, isso não é o conceito de ameaça, tá? Ameaça é algo que pode provocar danos à segurança da informação. Nesse caso aí, você tem uma conta sem senha, uma configuração errada, isso é considerado como vulnerabilidade ou um ponto fraco de segurança da informação, tá? Depois a letra B, o item 2, não repúdio, indica que o remetente de uma mensagem não deve ser capaz de negar que enviou a mensagem. Isso mesmo, a gente tem que o não repúdio é o mesmo que irretratabilidade. Esse princípio indica que o emissor, ou seja, aquele que assinou digitalmente a mensagem, ele não pode negar que foi o autor da mensagem. Ou seja, ele não pode dizer mais tarde que a sua assinatura foi falsificada. Então, a gente tem aqui como ok. O item 3, vulnerabilidade
é a fragilidade de um ativo ou de um grupo de ativos que pode ser explorada. E ela vai ser explorada por quem? Por algum agente ameaçador, tá? Que vai comprometer o ativo, né, por meio aí dessa exploração das vulnerabilidades. Ok? Depois, o item 4, pessoas não são consideradas ativos de segurança da informação. Ativo é todo elemento que compõe o processo de comunicação. Então, aqui tem o ciclo da segurança, ele começa com ativos. É tudo que manipula de forma direta ou indireta a informação. Então, as pessoas são consideradas como ativos de segurança da informação. Outros exemplos de ativos, o servidor, a sala do data center, os softwares que são criados para aquela instituição, os aplicativos de escritório, os sistemas operacionais. Então, a gente tem ativos sendo utilizados a todos os momentos. E em segurança da informação, a gente trabalha com os ativos. Então, tendo em vista, né, esses ativos, após termos mapeado os ativos de um determinado projeto, você vai identificar que esses ativos estão sujeitos a vulnerabilidades. Então, se eu tenho um equipamento, o meu equipamento como usuária da Assembleia, esse equipamento ele pode ter uma vulnerabilidade se ele não tiver uma ferramenta de antivírus. E isso pode fazer com que ameaças explorem essa vulnerabilidade nesse equipamento. Então, uma ameaça externa, né, um malware como um ransomware, ele pode invadir o meu equipamento através da minha conexão com a internet e criptografar o meu disco rígido porque eu não apliquei as correções de segurança do sistema operacional nessa máquina. Ou porque eu não tenho antivírus que possa, aí, porventura, barrar, né, determinadas ameaças na máquina. E isso vai causar a perda de um ou mais princípios da segurança, provocando aí a perda, de um ou mais deles, como a perda da confidencialidade, ou do sigilo, ou da integridade, ou da disponibilidade. E quando isso acontece, você tem impactos no seu negócio. Isso aumenta o risco, né, de você vir a ter um incidente de segurança nessa organização. E esses impactos de negócio, eles são limitados por medidas de segurança adequadas que irão resguardar os ativos. É isso, né? Quando a gente estuda a segurança da informação, a gente precisa ter todos esses elementos aí em mente, sabendo como interrelacionar esses diversos elementos, né, para você ter um bom entendimento aí da questão. Então, quando eu falo em firewall, o firewall ele é uma medida de segurança. E ele vai estar protegendo quais ativos na sua empresa, tá? Contra quais vulnerabilidades e ameaças. Então, é importante aí vocês entenderem todos esses conceitos. E a gente também pode deixar de falar sobre os princípios da segurança da informação, sendo que os mais importantes são a confidencialidade ou sigilo, a integridade e a disponibilidade. Então, eu quero a informação correta para a pessoa certa, né, no momento em que ela for necessária. Dessa forma, eu consigo aí garantir esses 3 princípios. Imagina que eu esteja criando a minha declaração do imposto de renda nesse meu equipamento e, de repente, alguém vai lá e tem acesso indevido ao meu equipamento e lê as informações da minha declaração do imposto de renda. Então, eu tive a quebra do sigilo ou da confidencialidade. Agora, se esse mesmo cybercriminoso ele invade o meu equipamento e altera os dados da minha declaração, então ele fala que a professora Patrícia, ela ganhou aí $1 milhão, quem me dera, né? No ano passado, eu tenho aí uma quebra da integridade. Porque a informação que eu armazenei não é a informação que será recuperada lá pela Receita Federal. Então, eu tive aí nesse cenário uma modificação não autorizada. E, por fim, no momento em que eu decidi enviar minha declaração para a Receita Federal, o site da Receita ele encontra-se indisponível, fora do ar. Então, eu quebrei a disponibilidade. No momento em que a informação foi necessária, né, em que eu precisei utilizar aqueles recursos tecnológicos da Receita Federal, eles estavam fora do ar. Então, a gente tem uma quebra aí desse princípio, ok?
Então, a gente tem aí como certos os itens 2 e 3, e a letra C é a resposta dessa questão. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é o Skyware. Será que isso é antivírus, pessoal? Não, isso é mais um tipo aí de ameaça que já foi cobrado em prova, CESP, tá? E o que é? Então, aqui a gente já tem que essa questão encontra-se errada. Por quê? O Skyware nada mais é do que um software de engano, um software de verificação desonesto. Então, imagina que você está lá utilizando o seu equipamento e de repente aparece para vocês um pop-up falando o seguinte, que você tem um aplicativo que irá te ajudar a diagnosticar erros no sistema operacional Windows 10. E que basta você fazer o download desse aplicativo para você eliminar ameaças da sua máquina, né? E voltar o seu equipamento à normalidade. Então, pessoal, essas caixas suspensas que aparecem para você, parecendo serem avisos legítimos, na verdade, são mensagens, né, não adequadas enviadas aí por ferramentas maliciosas de segurança da informação. Então, quando você clicar para fazer o download dessa ferramenta, na verdade, você vai baixar um falso antivírus, ou seja, você pode baixar, nesse caso aí, um backdoor, ou um cavalo de Troia, ou alguma outra ameaça aí que vai comprometer a segurança do seu equipamento. Então, Skyware não é antivírus e essa assertiva encontra-se errada. A próxima questão. Acerca do TCP/IP e do modelo OSI, julgue o item seguinte. Localizada na camada de transporte do modelo TCP/IP, o protocolo UDP tem como características o controle de fluxo e a retransmissão de dados. Então, o UDP ele é conhecido como um protocolo de datagrama de usuários. E o que é, né? Datagrama, professora? Então, o datagrama nada mais é do que uma mensagem com um comprimento máximo pré-fixado e cuja entrega não é garantida. Então, se a rede estiver congestionada, um datagrama ele pode ser perdido e o protocolo UDP ele não informará as aplicações sobre esta ocorrência. Então, o UDP ele é um protocolo não confiável e não orientado à conexão. No UDP não existem checagens e nem confirmação alguma, ou seja, não há controle de fluxo e nem retransmissão. Os dados são transmitidos apenas uma única vez. E o TCP já é considerado como o protocolo de controle de transmissão. O TCP ele é um protocolo orientado à conexão. Ele permite, então, que as mensagens sejam enviadas de qualquer tamanho e ele cuida de quebrar essas mensagens em pacotes que possam ser enviados pela rede. Lá no destino, ele vai cuidar de rearrumar, né, esses pacotes e de retransmitir qualquer pacote que seja perdido nesse trajeto pela rede. De modo que o destino ele receba a mensagem original da maneira como ela foi enviada, tá? Então, a gente tem aí que não é o UDP que faz esse controle de fluxo e retransmissão de dados. Quem faz isso é o TCP, tá? Por fim, a nossa última questão. Aproveitem para já enviar o feedback aí sobre o nosso webinário. Esse feedback aí é muito importante para nós professores, né? Para que a gente possa estar aí bem antenados e alinhados aí com os anseios aí dos nossos alunos, tá? O protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma um nome em um endereço MAC da placa de rede. Vamos ver, né? Errado, por quê? Primeira coisa, a placa de rede ela possui um endereço próprio, que lhe é dado quando ela foi fabricada. Esse endereço é conhecido como endereço MAC, né? E ele também pode ser referenciado como endereço físico. O endereço MAC Ethernet geralmente na verdade não, ele é um valor binário de 48 bits, expresso como 12 dígitos hexadecimais, tá? Então, o servidor de DNS, ele resolve nomes
para endereço IP e vice-versa, né? Diferentemente aí do que foi reportado aí nessa questão. Ele é um protocolo da camada de aplicação e ele, por padrão, ele vai utilizar o UDP, que eu já expliquei para vocês, na porta 53, para servir as solicitações e as requisições. Ok, pessoal? Então, errada essa assertiva, né? A gente aí passa, então, por... nós passamos aí por, né, pelos diversos... por diversas questões aí que são interessantes e de grande valia para a prova que se aproxima, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E, por fim, eu gosto sempre de deixar uma mensagem, porque isso faz parte do nosso trabalho como coaching. Então, para vencer o amanhã, é preciso não desistir hoje, né? Eu vi alguns alunos aí desistindo pelo caminho porque não tiveram... porque eles não estudaram durante a pandemia, né? Esperando aí que fosse demorar a sair do edital, e aí de repente a prova se aproximou. E aí nós tivemos aí várias provas ao mesmo tempo, né, sendo marcadas na área policial, e isso agora vem acontecendo aí na área fiscal. A gente tem aí hoje, por exemplo, a publicação aí de novas... a gente tem hoje a publicação de outros editais e outras previsões de editais. Então, se você deu aquele primeiro passo, se você manteve a sua perseverança, a sua garra, a sua consistência nos estudos, se você passou por materiais de qualidade, né, não ficou simplesmente na teoria, também foi para a prática realizar questões, né, aderentes ao assunto que você estudou, e fez diversos simulados e ainda, né, consegue controlar essa ansiedade e diminuir as tensões. Então, a receita de sucesso com certeza vai ser bem sucedida ao final, e você vai ter cada vez mais soldados a seu favor nessa batalha que se aproxima, tá? Então, não existe aí mágica, não existe a fórmula de sucesso se você não sentar e estudar, tá, pessoal? Então é isso. E como um bônus aí para vocês que já assistiram a esse webinário, se você agora for lá e seguir o Instagram da professora Patrícia, Coach Patrícia Quintão, seguir o canal do Telegram, seguir o meu canal do YouTube, você já vai ter aí uma série de webinários que já foram transmitidos, né, para PCDF, para PF, para área fiscal, né, para diversos certames, e com muita informação de qualidade e importante aí para vocês. No Telegram também eu tenho comentado questões, inclusive essas questões aí, algumas das que eu passei hoje, eu já comentei por lá de forma mais detalhada. E no YouTube e no Instagram também eu tenho várias dicas aí sendo disponibilizadas. E aí, como pré-requisito também para participar do sorteio desse livro de 1001 questões, é você compartilhar um post. Então, você pode compartilhar um post no Instagram, marcando aí a professora Patrícia, Coach Patrícia Quintão. A partir do momento em que você seguir essas regras, você automaticamente já está concorrendo ao sorteio desse livro, né? Já na segunda edição, com 1001 questões CESP, para vocês poderem exercitar mais ainda. Aqui no livro eu tenho questões relacionadas a redes sociais, computação em nuvem, internet, intranet, navegação, correio, segurança, Windows, Office, BR Office, sistemas de informação e bancos de dados, virtualização, redes de computadores. Professora, né, todos os pontos aí englobam os assuntos, né, da PCDF, PF e PRF. É claro que esse livro ele já foi lançado há um tempo, a gente precisa se atualizar, né, com webinários como esse aí que eu passei, né, que vocês puderam presenciar no dia de hoje. E os materiais aí que são criados com muito capricho e muito profissionalismo nas aulas que são liberadas para todos vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham aí aproveitado bastante. Deixa eu ver aqui os fóruns, né? A galera já está mandando aí os feedbacks. Eu com certeza vou ver com o maior carinho. E
eu queria que vocês mandassem também, aí, aproveitando, o feedback sobre sugestões, né, para os próximos webinários. Esse PowerPoint de hoje, né, o PDF do PowerPoint, ele vai ser disponibilizado no meu canal do Telegram, tá? Então, a partir do momento que eu finalizar aqui o webinar, eu já vou gerar o PDF e compartilho com vocês por lá, tá? Então, divulguem aí para os amigos, colegas, e vamos juntos aí vencer essa batalha, né, que se aproxima, com cada vez mais soldados aí a favor aí de todos vocês. Ok, pessoal? Prazer, né, em estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. O Cláudio está perguntando qual é... Então, o post, Cláudio, você pode fazer um print aqui agora do nosso webinário. Você pode fazer um print de uma aula da professora Patrícia que você já utiliza. Fazer um repost aí do Telegram, do Instagram. A criatividade é o limite aí para vocês, tá? A Gislaine já está dando algumas sugestões. Ok. É isso. Então, espero que vocês tenham aproveitado, ok? Qualquer dúvida, vocês me encontram aí pelas redes sociais. Aqui no início aqui dessa apresentação, eu coloquei para vocês o link. Deixa eu colocar aqui, ó, novamente. Aqui eu tenho o link, né, do Instagram, do Twitter, do YouTube e do Telegram, tá? Então, por aí vocês me encontram e qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem me mandar como mensagem privada pelo Instagram, ou então a partir do meu e-mail também, que será analisado aí com muito carinho para todos vocês, ok? Valeu, pessoal! Deixa eu finalizar aqui.